Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma parte aqui de exemplos práticos de calculadora financeira. Essa aqui é a parte 7 e nesse caso aqui eu quero dar um exemplo de financiamentos, né, e o peso das taxas de juros para operações, pode ter não ser só de financiamento, né, mas principalmente para financiamentos, empréstimos, especialmente os de longo prazo, né, em que o peso das taxas de juros é maior. Então a ideia desse exemplo é mostrar isso, né, mostrar em valores, tá, em valores de dinheiro, não só nas parcelas como nos valores totais. O quanto que as taxas de juros, a diferença de taxas de juros pesa e o quanto é importante a gente pesquisar e procurar, né, para fazer um empréstimo, um financiamento, as menores taxas possíveis, tá? Porque isso tem um impacto muito grande nos valores que a gente vai pagar. A gente já ouviu muito disso na televisão, enfim, em outros meios de comunicação, as diferenças de taxa, evitar cheque especial, evitar cartão de crédito, né, financiamento pelo cartão de crédito, que as taxas são muito altas, tentar procurar a taxa menor possível. Esse é um exemplo disso, tudo bem? De como isso tem impacto nas nossas contas. Então, nesse caso aqui, uma pessoa quer financiar um apartamento de R$ 120 mil em 360 meses com entrada de 20 mil. Tá? Essa entrada, por exemplo, que a pessoa tem capacidade de dar, né? R$ 20 mil. Para isso, ela fez uma pesquisa e achou lá dois bancos oferecendo para ela essa possibilidade de financiamento. O banco A cobra uma taxa de 9% ao ano para fazer esse financiamento para ela, tá? O que dá 0,72% ao mês. Já explico por que isso está desse formato aqui, tá? Para fazer essa operação, esse financiamento. O banco B cobra 7% ao ano de taxa, o que dá 0,57% ao mês. Tudo bem? Então, a grande questão aqui, qual vai ser a diferença? Né? Se ela financiasse pelo banco A, se não pesquisasse, fosse direto no banco que tem a taxa de 9%, né? E em relação a uma pessoa que pesquisou e achou um banco que, né, oferece uma taxa de juros menor para ela e fez o financiamento com essa taxa de juros menor. Qual seria a diferença em dinheiro que ela iria pagar, tanto no valor das parcelas quanto no valor total do financiamento, para a mesma operação, para o mesmo tipo de financiamento? Bom, voltando lá ao que eu tinha dito que eu ia explicar, né, que é essa taxa, por que eu mostrei ela ao ano, se a gente não vai usar, a gente vai usar na conta ao mês. E por que a gente vai usar ao mês? Tá? Eu mostrei ao ano porque é assim que a gente encontra, na maioria dos casos, para financiamento imobiliário. Os bancos mostram taxas anuais. Tudo bem? Então é importante ou você saber converter essa taxa, que não vem ao caso aqui, tá? Mais adiante, num outro módulo, se der tempo aí de a gente fazer um módulo avançado, se tiver demanda, se vocês quiserem, eu posso até fazer um módulo avançado de calculadora financeira, aí eu mostro para vocês como a gente faz essa continha. Ou você pode pedir para o gerente do banco, enfim, como calcular isso, ou qual seria a taxa mensal, porque é ela que você vai precisar para fazer essa continha. E por que é ela que você vai precisar? Porque a taxa está incidindo ao mês, o pagamento das parcelas é mensal. Então a taxa não incide a cada ano, ela incide a cada mês, tá? Para a gente poder fazer essa continha, então, ao mês, lembra lá, o período e a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo, mês com mês. Eu não posso usar o prazo em meses, 360 parcelas que essa pessoa vai pagar, e usar a taxa ao ano, certo? Que eu expliquei isso em exemplos anteriores. Tudo bem? Então vamos lá para as continhas. Como é que elas ficam? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o que a gente já tinha aprendido no exemplo passado, no exemplo anterior da parte 6, que é o que? Tirar a entrada da conta. Lembra do porquê disso? Eu não vou financiar, nesse caso aqui, os 120 mil inteiros, o valor inteiro do apartamento. Eu sei que ele custa 120 mil, mas essa pessoa, para poder fazer esse financiamento, ela tem que dar uma entrada lá de 20 mil, certo? Se ela der uma entrada de 20 mil, ela está pagando esses 20 mil no ato, à vista. Então, quanto que ela ficou devendo, quanto que ela não pagou à vista? 100 mil. Os 120 que custa o imóvel, 20 ela já deu de entrada, faltou ela pagar 100 mil. Esse 100 mil que ela não conseguiu pagar, que é o que ela vai financiar, é o que ela vai parcelar. Então, esse será o nosso valor financiado. Por isso que esse será o nosso PV, certo? Esse é o valor que ela não pagou ainda, tá? Que ela vai pagar em formato de parcelas, tá?
É um valor que hoje, um valor presente, ela ainda não quitou, ela vai quitar não nesse formato aqui, não à vista, ela vai quitar nesse formato aqui, em formatinho de parcelas. Como é que fica essas continhas? Vamos lá para a nossa calculadora financeira, né, para a gente poder fazer ela juntos. Tudo bem? Eu sei que eu estou devendo, fiquei devendo 100 mil, eu não paguei isso hoje, por isso que eu coloco ele positivo, ele não saiu do meu caixa, certo? Então 100 mil hoje é o que eu pagaria, mas eu não vou pagar isso desse jeito. Eu sei que para eu poder financiar isso, eu vou ter que pagar uma taxa de juros de 0,72% ao mês, nesse caso aqui, né, no banco A, esse é o meu I. Então eu já disse para a calculadora que eu estou financiando 100 mil, e que a taxa de juro cobrada por isso vai ser de 0,72. Em quantos meses eu vou fazer isso? 360 N. E agora eu peço para ela calcular para mim o valor da parcela que eu vou pagar por isso com essa taxa de juros. Então tá lá, ó, R$ 778,86. Então esse seria o valor da parcela a se pagar nessa situação aqui pelo Banco A, que cobra uma taxa de 9% ao ano, o que dá 0,72% ao mês. Então você pode ir lá anotar, guardar esse valorzinho, sabe que essa é a parcela que você pagaria se fizesse o financiamento pelo Banco A. E pelo Banco B, quanto que você pagaria? Né? Essa pessoa pagaria. Vamos lá ver. Vamos fazer essa continha juntos também. Então, apaga os registros da memória, é FCLX, e vamos fazer a conta. É a mesma situação, a única coisa que muda é a taxa. Bem? Então, ó, os mesmos 100 mil, certo? Não vai sair da minha conta, é o PV, então deixa ele positivo. Tudo bem? A taxa agora é 0,57, 0,57% ao mês, 0,57 é o I. O mesmo prazo, 360 meses, 360 N, e eu quero que ela calcule para mim o valor da parcela que eu pagaria por esse tipo de operação, R$ 654,00 e arredondado para cima, né, 60 centavos. Tudo bem? Significa o quê? Que essa operação, com as mesmas características, pagando 20 mil de entrada, financiando 100 mil, só que com uma taxa de juros menor, vai me gerar, obviamente, uma parcela a se pagar menor. A questão é o quão menor isso é e qual que é o impacto disso, né? Faz tanta diferença, né? E olha que isso daqui, eu conheço pessoas, enfim, que já passaram por isso ou têm esse tipo de financiamento e não se preocuparam, por exemplo, em pesquisar taxas menores e pegaram bancos com taxas um pouquinho maiores, né? E é o que eu tento explicar para todas as pessoas que eu conheço que já passaram por isso ou que ainda não passaram, e que podem vir a passar por uma situação desse tipo aqui. Não interessa se é 0,5%, principalmente para financiamento de imóvel, se é 1%, se você tiver a condição de fazer um financiamento como esse, com uma taxa menor, faça, porque o impacto lá no final de valores é muito grande. Quer ver? Vamos lá? Qual que é o impacto? Ó, lembra da parcela a ser paga no financiamento pelo Banco A? Seria R$ 778,86, certo? Qual que é o valor da parcela que eu pagaria fazendo pelo Banco B, com uma taxa um pouco menor? Nas mesmas condições, só a taxa que é diferente, R$ 654,60. Qual que é a diferença que eu ia pagar todo mês lá, ó? Quanto que eu ia economizar todo mês? R$ 124,26. Tudo bem? Então, esse seria o valor que eu economizaria por mês só de fazer o financiamento num banco que cobra uma taxa menor que a taxa do outro banco. Só que eu não estou pagando só isso daqui, né? Não é só isso daqui que eu estou economizando, isso aqui eu estou economizando todo mês, de um período de 360 meses. Então, esse valor eu vou economizar por 360 meses. Ao fim desses 360 meses, olha lá, esse valor vezes 360, eu vou ter economizado R$ 44.733,60. Então, dá uma diferença muito, muito significativa, só por conta das taxas de juros. Isso se aplica, como eu falei, a cheque especial, a cartão de crédito, tudo que se puder buscar taxas de juros menores, você paga menos no final, por uma situação de empréstimo. E o contrário também é verdade. Tudo que você conseguir
de aplicação, uma taxa de juros um pouco maior, você também tem um ganho um pouco maior. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse tipo de situação tenha ajudado bastante vocês, que os exemplos passados também tenham ajudado bastante vocês. Eu creio que com esses exemplos práticos, com as lições que eu passei para vocês e as explicações que eu passei para vocês sobre a calculadora financeira nas aulas anteriores, vocês tenham conseguido entender um pouco melhor a calculadora financeira, como utilizar essa calculadora financeira no dia a dia em algumas situações, tá? Claro que não dá para cobrir todas com essas aulas aqui que eu dei, mas dá para cobrir, eu creio, pelo menos boa parte das situações que são comuns aí nas nossas vidas. Tá? Eu espero que isso ajude vocês, e se vocês quiserem mais aulas sobre o assunto, tiverem curiosidade, tiverem interesse, podem escrever lá de novo para aquele mesmo e-mail, inclusive dúvidas, tá? E o meu agradecimento para quem conseguiu e teve paciência para acompanhar esse módulo de calculadora financeira até aqui, tá? Então, meu muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo módulo para a gente conversar mais aí sobre finanças, gestão, administração, o que vier a ser o tema que vocês requisitarem ou demandarem para mim. Tudo bem? Escrevam lá no e-mail, fiquem à vontade. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.